Hoje, em 9 minutos, uma conversa a respeito de conscienciologia e projeciologia, e para isso nós vamos conversar com a coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Sueli Barbaresco, professora também e coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Sueli, vamos, como se deve fazer sempre, começar do começo, né, explicando o que é exatamente conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência que tem como objetivo estudar a consciência. Quem que é a consciência? A consciência são as pessoas. Então, a conscienciologia, ela busca entender como que a consciência se manifesta, levando em consideração que a pessoa, ela não é só esse corpo físico, ela tem outras maneiras de se manifestar que não só com esse corpo físico. Então, a conscienciologia, ela vem estudar como a pessoa pode melhorar, pode evoluir enquanto pessoa, enquanto consciência, buscando entender a maneira como ela se manifesta. Ou seja, vamos tentar aqui explicar em outras palavras, tentar entender, né, como que a pessoa ela funciona, como que ela se comporta, porque de acordo com o comportamento dela, ela pode ser uma pessoa melhor. Então, todos nós temos os nossos defeitos, vamos dizer assim. Ninguém é perfeito, não é? Então, as pessoas têm os seus níveis. Alguns têm mais defeito, outros têm menos. Alguns têm menos defeito, mas esses defeitos são muito mais sérios. Então, a conscienciologia, ela propõe técnicas para que a pessoa ela possa se auto-pesquisar. Ela possa se autoconhecer, buscando se melhorar enquanto pessoa. Bom, na verdade, a consciência, porque você falou uma coisa ali que é interessante. Consciência, o que é a consciência? Consciência é a expressão da identidade da pessoa? O que é a consciência? Consciência não é mente, né? Não. Consciência não é mente. Partimos do pressuposto que no universo existem duas realidades, que é consciência e energia. Tudo mais vem dessas duas realidades. Então, a consciência, ela se manifesta através da energia. Então, nós nos manifestamos aqui, nessa dimensão, com esse corpo. Então, a consciência, ela é uma criação, né, que vai se manifestar em várias dimensões. Então, para que nós, enquanto consciências, nós possamos nos manifestarmos dessa dimensão, né, aqui na Terra, nós precisamos de um veículo específico, de um corpo específico, que é esse corpo que nós temos. Que a energia nessa dimensão, nesse local, é uma energia um pouco mais densa. Então, nós precisamos desse corpo para nos manifestarmos aqui, enquanto consciência. Mas nós também nos manifestamos em outras dimensões. Essas dimensões são outros locais que não essa onde a gente se manifesta com o corpo físico. Então, existem outras dimensões que são também conhecidas por religiões, por exemplo. Os hindus chamam as dimensões de Kamaloka. Tem o espiritismo, chamam outras dimensões de umbral. No espiritismo se tem, é chamado, né, aliás, o umbral é chamado assim pelo espiritismo, pelo cristianismo é chamado de céu, Dante Alighieri já falou do inferno. Então, outras dimensões são outros locais que a consciência se manifesta, que não só nessa dimensão aqui. Tá, então veja bem, consciência e energia são os dois lados de uma moeda, digamos assim. Sim. Mas o que está implícito aí nessa experiência da consciência? Como você fala, é busca do autoconhecimento, né? Isso. Existe alguma coisa que expressa melhor a consciência da pessoa do que o comportamento dela? Não, o comportamento da pessoa a energia é a maneira como ela se manifesta já há muito tempo. Então, nós aqui,
que estamos com esse corpo, nós não estamos aqui pela primeira vez. Né? Nós estamos aqui nós somos milenares, nós já estamos aqui já viemos aqui várias vezes, com corpos diferentes, uma vez como homem, outra vez como mulheres. Então, nós nos manifestamos, né, nessa dimensão e também nos manifestamos em outra dimensão. Quando nós estamos aqui, nós não viemos para cá por acaso. A gente vem aqui buscando evoluir enquanto consciência, nos tornarmos melhor. Para isso, nós precisamos ter um autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele vem através das nossas relações, a nossa família, o nosso grupo de trabalho. Então, essas relações vão propiciar um crescimento para a gente. E nós devemos, né, levar em consideração essas relações. Como eu deixo o ambiente que eu frequento, como que eu deixo esse ambiente quando eu saio? Eu deixo ali uma energia boa, as pessoas ficaram satisfeitas com a minha presença ali, ou não? Então, a nossa evolução vem no sentido de nos melhorarmos enquanto pessoa nesses relacionamentos. A partir do momento em que eu entro num ambiente, em que eu desejo que as pessoas ali sejam pessoas melhores, em que eu desejo que aconteça tudo de bom, que as pessoas que estejam trabalhando ali, que melhorem o seu trabalho, tudo isso vai ajudar naquele ambiente e vai ajudar também a mim, enquanto consciência, porque na maioria do tempo eu penso bem, eu estou ajudando os outros. Porque a gente vem aqui para evoluir, mas como que a gente evolui? Fazendo assistência. A assistência, todos nós sabemos que é fundamental para que a gente evolua. Independente da conscienciologia, independente de religião. Então, desde muito pequenos, a gente aprende assim, olha, respeite os mais velhos. Ajude um idoso a atravessar a rua. Ajude seu próximo. Olha, não faça fofoca, não fale mal das pessoas. Isso tudo é assistência. Isso tudo é ajuda. Então, a partir desses comportamentos, dessas ações, é que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo enquanto consciência. Então, a gente pode ver que existem vários níveis de consciência, vários níveis de pessoas, pessoas extremamente bondosas, outras já nem tanto. Né? Então, esse nível evolutivo faz com que a pessoa vá melhorando cada vez mais. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com a professora, coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Sueli Barbaresco. Nós voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Sueli Barbaresco. Sueli, você estava falando a respeito de consciência no bloco anterior. A verdade é que, por exemplo, vocês se ocupam também da projeciologia como uma manifestação da consciência, né? Como uma possibilidade de um fenômeno da consciência. Isso. Isso significa o quê? Que você admite que a consciência existe fora do corpo. Isso. Se admite que existe fora do corpo, logo se faltar o corpo, a consciência existe. Podemos pensar assim? Sim. Então, todos os nossos mortos estão aí, né? Sim. Olhando. Exatamente, os mortos de alguma estão todo mundo forma. nos olhando. Isso. Por que a gente pode dizer que estão nos olhando? É uma forma de expressão, brincadeira. Isso. Mas... Não, é exatamente por isso. Lá na conscienciologia, a gente fala muito a questão do exemplarismo. Porque o que é o exemplarismo? O exemplarismo é você fazer as coisas corretas, porque existem várias consciências, várias pessoas que estejam com um corpo físico ou sem esse corpo físico, te observando o que você faz. Então, o exemplarismo vem assim, olha, a pessoa está fazendo as coisas bacanas, de maneira correta, então você está dando exemplo para aquelas consciências que já não estão com o corpo físico, mas que elas estão te observando, elas estão aprendendo alguma coisa com você. Ou então, dependendo do nível evolutivo dessa consciência, ela vai fazer o possível para que você não dê bons exemplos.
né? Vamos pegar aqui uma situação. Uma pessoa que vai sempre ao barzinho, que bebe, está lá, conversa com os amigos, faz isso com uma certa constância, bebe um pouquinho demais, fuma, tem isso com uma certa frequência. Num determinado momento, ela resolve, não, a partir de agora eu não vou mais com tanta frequência ao bar, porque eu observo que eu estou bebendo muito, isso não está me fazendo bem, eu vou começar a me conter um pouco mais. Aquelas consciências que estão sem o corpo físico e que estão ali satisfeitas porque aquela pessoa está fazendo o que ela gostaria de fazer, então, de alguma forma, ela vai influenciar, através dos pensamentos, ela vai influenciar aquela pessoa para que ela não deixe de ir ao barzinho, para que ela continue bebendo, ela continue daquela maneira como ela estava agindo. Ou seja, que ela não deixe de dar aquele exemplo negativo que ela dava aos amigos. Quando isso acontece, os amigos ali do barzinho começam a dizer, poxa, mas você não está mais saindo, bebendo igual a antes. O que está acontecendo? Você está mudando, está ficando mais chato. Então, os próprios amigos, né, vão perceber a mudança que a pessoa teve. Uhum. Então, essa pessoa, com essa mudança, ela está dando o exemplo, tanto para as consciências da relação dela, né, que tem, vamos dizer assim, as pessoas que têm o corpo físico, quanto para aquelas pessoas que não têm mais o corpo físico e que estão satisfeitas com o comportamento da pessoa daquela maneira. Ou seja, em alguns pontos vocês tocam muito, se aproximam muito da concepção espírita, que tem essa mesma visão. E aí elas chamam só de obsessores, né, dos espíritos que ficam ali alimentando, induzindo as pessoas, estimulando elas a incorrer naquelas práticas que são, na verdade, negativas e das quais elas não se desligaram, mesmo depois de desencarnadas, por causa dos apegos, dos afetos, das ligações. Né? Isso. A questão é que o espiritismo, ele tem uma questão de religião, de crença, de fé, né? Uhum. Mas que aborda esse lado das pessoas depois da morte. Então, nesse aspecto, a projeciologia, ela também aborda a consciência dessa forma. Ela se manifesta depois que perdeu esse corpo físico, ela também se manifesta numa outra dimensão. Sueli, vocês lidam com isso, com a conscienciologia, com a projeciologia, né, que no espiritismo é chamado de desdobramento, outros chamam de projeção astral. A verdade é o seguinte, está sempre presente ali a tese de que existe uma consciência fora do corpo. Pessoas com dons de clarividência, clareaudiência, pessoas consideradas paranormais, são pessoas que foram equipadas com a capacidade de traduzir as emanações energéticas dos outros? Quem são essas pessoas? Na verdade, quando nós nascemos, quando a gente vem para cá, para essa dimensão, a gente já traz essa capacidade. Então, isso faz parte de toda a consciência. Todos nós somos capazes de ter como as pessoas dizem, uma premonição. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer. Mas tem pessoas que leem aura. Eu conheci pessoas que olham para você assim, olham a sua aura, e se tiver algum órgão físico que não está bom, se manifesta, como se fala, reflete na aura, e ela identifica, ó, tem uma mancha cinza na altura dos seus rins. Eu vi isso aí, não li, ninguém me contou. Isso, todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos. Então, isso assim, para quem não está acostumado, para quem não conhece a ciência, né, a projeciologia, a conscienciologia, então isso é uma coisa assim, muitas vezes sobrenatural, uma coisa difícil de entender. Mas todos nós nascemos com essa capacidade. O que nos falta, na verdade, é a gente colocar em prática isso, procurar... Olha, eu vou, a partir de hoje, eu vou tentar olhar melhor para a pessoa, com um olhar diferente, vou perceber mais essa pessoa. Então, a partir daí, é possível a gente desenvolver essa capacidade de fazer a leitura energética da pessoa. Vamos falar assim, numa linguagem mais comum. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa e diz assim,
nossa, fulano não está bem hoje, está muito triste, estou percebendo que tem alguma coisa errada. Nem fala com a pessoa, mas ela pensa isso ou então comenta com outra. Isso é uma leitura energética, né? Então, é possível a gente fazer isso. A questão é que nós não aprendemos isso na escola, nossos pais não aprenderam isso, portanto, também não nos ensinaram isso. Então, a projeciologia e a conscienciologia, ela está disponível hoje para as pessoas que querem tomar conhecimento de como isso realmente funciona. Sueli, as projeções mentais, ou projeção astral, como é que se chama? Como é que se chama esse ato de sair do corpo? Projeção Essa projeção, da consciência. ela ocorre sempre no sono. Como é que a pessoa vai perceber se ela está dormindo, se aquilo foi uma viagem mesmo, uma projeção mesmo, ou era apenas um sonho? Foi sonho. Tá. Existem algumas diferenças, né? A maioria das pessoas, elas confundem a projeção com o sonho. Né? Porém, todas as noites, isso faz parte da fisiologia humana, todas as noites nós saímos do corpo. O que faz a pessoa diferenciar se ela está sonhando, que o sonho é um fenômeno cerebral, ou se ela está projetada, são algumas dicas, como por exemplo, a pessoa puxar o dedo. Se o dedo esticar, ela está projetada, ela não está sonhando. Ela pode dar um salto. Se ela der um salto, esse salto vai tomar uma dimensão muito grande, se ela estiver projetada. Se ela estiver sonhando, provavelmente ainda ela nem saia do chão. É mais ou menos assim. Quando a pessoa está projetada, ela decide o que ela vai fazer. Quando ela está sonhando, as coisas acontecem como se fosse uma passagem de slides, né? Nada mais do que slides. Ela não atua, ela não tem iniciativa. Simplesmente as coisas vão acontecendo. É como se fosse mais ou menos inanimado, né? Então, ela está passiva no processo. Ela né? é passiva no processo. Entendi. Bem, Sueli, eu agradeço muito sua presença aqui. Eu acho sempre oportuno estar falando desse tema para abrir os horizontes, né? E a noção de que no mundo tem mais coisas do que, como diria Shakespeare, supõe a nossa vã filosofia, né? Exatamente. Eu agradeço a sua presença. Numa outra oportunidade, eu gostaria de estar esticando esse assunto mais com você. E a gente se coloca à disposição. Eu que agradeço. Em 9 minutos, nós contamos com a presença da coordenadora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, Sueli Barbaresco. Até já.